Queremos fazer hoje uma reflexão sobre o Natal. Nós estamos em 2024 e é sobre a fraternidade e o egoísmo. E vamos fundamentar isso em cima de uma aula de Aloísio Elias, que conduz Mildinho lá em Uberaba. Nicolau era um jovem que vivia no século IV, lá em Mira, uma cidade, um porto gigantesco, famoso, ali no sul da Turquia. Então é Nicolau de Mira. Nicolau viveu entre os anos 275 e 350, bem naquela transição em que o cristianismo recebe a influência negativa da hierarquia política de Roma e se torna a religião oficial do Estado. Nicolau era de uma família de patrícios romanos milionária. Eles eram proprietários de muitas empresas de comércio, de navegação. E quando jovem ele foi fazer uma viagem para conhecer os lugares santos. Mas houve uma tempestade, um vendaval muito gigantesco, grande, que ameaçava a embarcação no qual ele estava de naufragar. Por ele ser muito religioso, então ele cai de joelhos, junta as suas mãos, e lá no meio da tempestade, ele começa a fazer uma oração, suplicando assim: Senhor, Senhor, salva-me desta hora, Senhor, me salve, Senhor, que entregarei toda a minha vida ao Evangelho. Bem, a tempestade passou, ele se salvou, completa a viagem, conhece os lugares santos, e ao retornar se entrega totalmente aos serviços cristãos da caridade. Naquela época, no quarto século, era costume nas famílias muito pobres encaminharem suas filhas meninas logo cedo ao casamento, para assim aliviarem os encargos dos pais. Mas era necessário dar junto às filhas um dote, algum recurso que compensassem aos maridos. Mas quando a família não tinha os recursos do dote, os pais entregavam as meninas, moças, aos estalajadeiros. Nos cais dos portos se oferecia aos marinheiros leito, comida e prostitutas. Certa vez, ao final do ano, como Nicolau fazia, ele visitava as periferias lá da cidade onde ele vivia, em Mira. Ele visitava algumas famílias muito pobres, miseráveis. Então ele percebeu em uma das casas que os pais não tinham os recursos para o dote das suas 3 meninas filhas, uma de 13 anos, uma de 11 anos e uma de 10 anos. E estava por entregá-las naqueles dias ao estalajadeiro de Mira. Nicolau se comoveu, seu coração estremeceu, a sua consciência pulsou. Ele até podia ouvir o Cristo falando: tudo o que fizeram desses irmãos pequeninos, frágeis e desprotegidos, mais miseráveis do meu reino, será para mim que vai fazer. Então Nicolau olhou aquela pobre família, aquelas meninas inocentes, e vê na lareira da casa 3 pares de meias infantis dependuradas secando. Havia neve naquela região, é normal, e os miseráveis não tinham 2 pares de meia, só tinha um. Então, ao chegar em casa, aquelas meias frias, molhadas, rotas, furadas, logo se dependurava na frente da lareira para secar e aquecer. Então, discretamente, sem que ninguém percebesse, Nicolau tirou do bolso algumas moedas de ouro e as colocou nas meiazinhas das meninas. Moedas que seriam o dote a oferecer a bons maridos e assim libertá-las da prostituição. Depois, o pai das meninas encontra as moedas de ouro e sai correndo à procura de Nicolau e pergunta se havia sido ele que havia dado, e ouve a seguinte resposta: não foi eu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nicolau então começa a fazer mais regularmente ainda e frequentemente essas visitas. Isso se repete por todos os anos lá em Mira, depois se estende para todo o Mediterrâneo, ali visitando as famílias pobres. As famílias então, sabendo disso, colocavam as meias
lá em frente à lareira, e Nicolau passava cuidadosamente, ia doando moedas de ouro, ia doando alimentos, roupas e salvando as crianças, as meninas da miséria e do comércio sexual. Ele dedicou toda a sua vida às crianças pobres, distribuindo alimentos, roupas e recursos financeiros. E assim ele consumiu toda a sua fortuna, doando tudo integralmente aos miseráveis. Isso foi lá no século IV. Nessas suas peregrinações houveram alguns milagres, houveram curas. Ele desencarnou no dia 6 de dezembro do ano de 350, mas a sua generosidade, a sua fama de bondade já haviam percorrido toda a Europa, o protetor das crianças pobres e miseráveis. Ele foi canonizado pela Igreja como São Nicolau. Mas mesmo a sua morte, já havia se criado essa tradição. E ainda, 6 de dezembro, em sua homenagem por toda a Europa do Mediterrâneo, nessa data se distribuía alimentos, roupas, brinquedos, recursos para as crianças pobres e miseráveis. Enquanto que lá no norte da Europa, Inglaterra, Países Baixos como Holanda e outros, países nórdicos como Finlândia, Noruega, havia uma outra tradição, uma outra festa, uma outra celebração, que era do solstício de inverno, o dia mais longo do ano. Quando se chegava no dia mais longo do ano, então se fazia uma festa, uma celebração, homenageando o pai Odin, o pai dos deuses pagões, Father Odin, que vinha em sua carruagem, isso é mais ou menos no dia 23, 22, 24 de dezembro, que vinha em sua carruagem, puxada, levada por cavalos voadores, distribuindo presentes às crianças pobres e miseráveis, moedas, roupas, colocando nas chaminés de cada uma das casas. Entretanto, toda a Europa se cristianizou. E na noite do dia 24 de dezembro se realizava uma missa em homenagem, celebração ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele inglês medieval lá do ano 900, do ano 1000 mais ou menos, se dizia assim, Christi Mos, Cristo Missa. Depois ficou Christi Mas. E depois se juntou tudo, ficou Christmas. E então nasceu a tradição, o Father Odin foi substituído por Father Christmas na Inglaterra. Na França, que é o francês, vem da origem latina, se falava Père Bon Novel, Pai Boa Novidade, Père Novel, Père Novidade. Depois ficou Père Noël. Traduzido para o português lá de Portugal, ficou Pai Natal, como é assim até hoje em Portugal. E na noite de Natal, então, por toda a Europa, seja no Mediterrâneo, seja na Europa, por toda a parte, em nome do Cristo, se distribuía presentes, comidas, recursos, moedas para as crianças pobres e miseráveis, para dar para elas um alívio, um dia de alegria em meio a todas aquelas circunstâncias. Isso acabou chegando depois à América, lá nos Estados Unidos, e lá chegou como Santa Claus. São Nicolau, São Nicolau, Santa Claus. E na América Latina, no Brasil, chegou também, e por causa da tentativa de colonização francesa lá em Olinda, em Recife, por Maurício de Nassau, aqui chegou como Papai Noel, Père Noël, Papai Noel. O tempo foi passando e nos Estados Unidos, lá no século XIX, um grande escritor protestante, para fazer as suas filhas dormirem na noite de Natal, ele improvisou um poema, uma história, misturando São Nicolau, Santa Claus com as tradições da Europa, e foi desenvolvendo uma linda história. Ele vai contando que é no Polo Norte, que é na Lapônia, num lugar bem distante, que não dá para ir até lá, para as filhas não quererem ir. E ele vai inventando, colocando muitas coisas. Então ele troca a carruagem e os cavalos de Odin por um trenó
puxado por renas. Você vai dando nome às renas, né? Dançarina, Cupido, Raposo, Cometa. Ele, em substituição ao Odin, ele cria um elfo com gorro, com botas, presentes, coloca aquele rosto simpático de São Nicolau. Então esse poema depois foi publicado e fez grande sucesso, viralizou. Todos os anos nos Estados Unidos, lá no século XIX, se publicava essa história na época do Natal e os pais contavam para os seus filhos, bem na noite de Natal, reunida a família. Era uma tradição, uma cultura. O sucesso ainda ficou maior quando em 1873 um desenhista, cartunista muito talentoso, alemão, mas que morava nos Estados Unidos, começou a publicar, junto ao poema, alguns desenhos do trenó, das renas, do elfo, do velhinho com gorro, e a cada ano ele vai acrescentando alguns detalhes, vai usando cores, azul, verde, vai misturando as cores, pois chegou no vermelho e branco. Assim, no início do século XX, a figura do Santa Claus americano rompeu fronteiras e alcançou o mundo todo, se adaptando à cultura de cada país. Aqui chegou como Papai Noel, um homem bom, distribuindo presentes, comida, recursos às crianças pobres e miseráveis, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Natal. Mas em 1931, nos Estados Unidos, bem no Natal, o pessoal de marketing da Coca-Cola pensou: como é que um idoso rechonchudo teria pique, fôlego para virar a noite viajando o mundo inteiro em ritmo alucinado, distribuindo presentes para as crianças? Como isso é possível? Só podia ser tomando Coca-Cola. E assim, no Natal de 1931, a Coca-Cola juntou a sua imagem com a do Papai Noel e tomou, em definitivo, as cores vermelho e branco. E assim se criou o Natal comercial, o Natal consumista que conhecemos, e a casa do Papai Noel passou a ser os shopping centers. Embora nos lembramos do Cristo, o Natal ficou distante daquele sentido de socorrer as crianças pobres, dando presentes, alegrias, uma trégua ao sofrimento, ou mesmo conseguindo libertá-las para uma vida melhor. Muito longe do sentido da mensagem contida naquele versículo de Lucas, capítulo 2, versículo 12, que lá diz assim: eis que vos deixo um sinal, encontrareis uma criança envolta em panos e colocada em uma manjedoura. Tudo isso sobre o Papai Noel é uma cultura muito bonita, é uma ficção, mas é muito bonito, que só precisa ser ressignificado nos corações. O Papai Noel do século XXI precisa ser mais parecido com o São Nicolau do século IV, que tudo fazia para salvar as crianças pobres e miseráveis, que tudo fazia para dar a elas um dia de alegria, um dia de alívio, que tudo fazia para o bem delas. Perto de Belém, há umas planícies cobertas de capim, onde se costumavam pastar ovelhas e cabras. Na noite em que Jesus nasceu, havia naquela região uns pastores em vigília, guardando seus rebanhos, quando inesperadamente surgiu diante deles um anjo do Senhor, em glória de reconhecimento a Deus. Houve grande claridade naquela noite, os pastores tiveram grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não temais, eis que vem anunciar grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Isso está lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 1 e seguinte. E logo junto ao anjo se fez visível uma grande falange celestial, em coro, exclamando como que um hino assim: glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra e boa vontade para com os homens.
Então queremos aqui continuar a nossa reflexão sobre o sentido, o significado do Natal, e tudo está em cima desse versículo de Lucas, capítulo 2, versículo 12. Vamos assim: apareceu o anjo e disse à humanidade de todos os tempos: venho anunciar grande alegria, e isso vos será por sinal. Achareis um recém-nascido envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Meu Deus! Esse é um dos versículos mais significativos, mais importantes de toda a Bíblia, de todo o Evangelho. Lucas capítulo 2, versículo 12. Toda a natividade é um grande símbolo, uma mensagem divina. Cristo se fez recém-nascido, como manda a natureza. Normal, ele nasceu como um bebê, então ele não anda, ele não fala, mas cada milésimo, cada segundo da existência material de Jesus, da manjedoura até a crucificação, foram momentos de ouro, de orientações, de aprendizado, de luzes. Esse versículo traz mensagens profundas, através dos símbolos contidos nas condições do nascimento de Jesus. O anjo diz: é um sinal, é um alerta, é um anúncio dos céus infinitos, de Deus, encontrar um bebê envolto em panos. Uau, meu Deus! Que panos são esses? Seda, linho, algodão? Maria não tinha um enxoval, pelo que se sabe. Então, que panos eram ali? Era necessário proteger, sim, do frio, o corpinho daquele recém-nascido. Podemos imaginar, então, quais panos havia ali para envolver o menino? Eles estavam em uma estrebaria, um curral. Vamos visualizar o local, vamos perceber os odores que se tem ali, os animais juntos. E o anjo diz: Jesus foi envolto em panos e deitado em um coxo, um comedor de animal, de bicho. Ali com certeza, havia junto com a palha algum esterco, carrapato, piolho, a baba dos bichos ali que se alimentavam. Tudo estava ali naquele coxo do qual Jesus foi deitado. Então, que tipo de panos José e Maria usaram? Só pode ser trapo, farrapo. E Jesus não fez conta de quais panos ele ali foi recebido. Jesus não fez conta nenhuma de ter sido envolto em trapos e acomodado em um comedor de animais. Essa é uma das mensagens. E diretamente para essa nossa sociedade consumista de coisas, de preferências, de status, de falsidade, de aparências, de interesses pessoais. Essa sociedade egoísta que se prende, que se perde em futilidades, em coisas pueris. Olha só que contradição, que Jesus não fez conta dos trapos, Jesus não fez conta do coxo, e para a plateia celestial que estava ali presente, houve uma grande alegria. Que alegria foi essa? Que alegria pode ser? Qual é a maior de todas as alegrias nesse nosso mundo? Qual é? Qual é a maior alegria na vida? A de reencarnar, ganhar uma vida, renascer, viver, crescer, poder progredir. Então, para Jesus ali, o que mais interessava, o que mais valia é estar em um corpo humano, é viver na terra. Isso valia mais do que tudo. Panos, trapos, farrapos, coxo, bicho, que interessa isso se ganhei a vida de Deus? Que me interessa as circunstâncias exteriores se eu ganhei uma vida, uma oportunidade de Deus para crescer, para me desenvolver, para progredir, para aprender, para me educar na lei divina? Que interessa todo o resto? É isso que disse o anjo: hoje vos foi dado um sinal, um alerta, um aceno. Ainda tem mais que podemos refletir, e Jesus está nos convidando também a olhar para a miséria.
Ele nasce naquelas condições em que nenhuma criança deveria nascer, miséria total, miséria absoluta, doída, mas ainda hoje milhares de crianças nascem assim, sem nada, sem coisa alguma. Nas maternidades públicas da nossa cidade, por exemplo, ao nascer uma criança de morador de rua, aqueles recém-nascidos são envoltos em panos, lençol hospitalar. E não será também aqui Jesus ali? Quem está comprometido com o Evangelho deve, vou dizer melhor, quem está comprometido com o Evangelho pode se ajustar, se aproximar de tal maneira para com o socorro da miséria, da indigência dos seus semelhantes, dos mais pobres, dos mais famintos, dos mais doentes, de chegar ao ponto de ser capaz de viver toda a vida em função do bem, da justiça e da fraternidade, porque a consciência acordou, despertou, saiu da sonolência, saiu do entorpecimento e não se consegue mais comer com a boca boa, enquanto tem muitas pessoas que não têm nem dente nem o que comer. A ideia é essa, é se movimentar, é ajudar, se doar, viver a fraternidade. Somos todos uma família, somos todos irmãos. Por que não vamos chegar lá nessa tal humanidade regenerada, sem ter atravessado e ter vencido todo esse mal-estar, toda essa crise interior, todos esses conflitos da consciência, que quer dizer de ter trabalhado no coração sentimentos de misericórdia, de piedade, de sentimentos nobres que nos tiram, que nos libertam dessa zona de acomodação. Quem segue Jesus vive em constante desacomodação. Esta é uma das mensagens, é um dos sinais, dos anúncios do anjo contido lá naquele versículo de Lucas, capítulo 2, versículo 12. É Jesus dizendo para nós que nas noites de Natal poderia ser entre as nossas famílias uma noite mais cristã, por ter cada um na consciência a paz do dever bem cumprido, porque se consagrou, deu tudo de si para as crianças miseráveis, pobres, que nada têm, que nada recebem, que nada comem, porque deu a elas um Natal com Papai Noel, com presentes, com guloseimas, doces, pipocas e muito as alegrias, sacolinha do sertão, sacolinha de Natal para as crianças do Perseverança. Assim, naquela noite em que Jesus nasceu e foi envolto em trapos e teve como berço um coxo de bicho, nós só sabemos que foi assim porque alguém lá no passado, bem lá atrás, dramatizou, reviveu a cena da noite do nascimento de Jesus, e foi João Evangelista que reencarnou como Francisco de Assis, porque foi Francisco de Assis o mentor, o idealizador iluminado do presépio, para mostrar, dizer aos pobres lá de Assis, os analfabetos, de que Jesus havia nascido como eles, que se vestiam de trapos e viviam ali perto dos bichos. São Francisco foi direto na encenação da manjedoura. A ideia do presépio, presépio quer dizer curral, quer dizer estrebaria, foi dele, porque ele sabia que essa era a mensagem mais importante, que Jesus trazia sua solidariedade com a pobreza, com a fome, com o descaso, com a miséria. Uma mensagem, o nascimento de Jesus é uma mensagem de fraternidade. E tem mais, tem lá um momento no Evangelho de Jesus, em Mateus, está lá no capítulo 25, é aquela lá da parábola do juízo final, Mateus 25, no versículo 36, e aqui não é linguagem simbólica, nem metáfora, é direto, Jesus fala assim: porque eu tive fome e me deram de comer, porque eu tive sede e me deram de beber, porque eu estava sem teto e me acolheram, porque eu estava doente e vieram me socorrer, e porque eu estive na prisão e foram me visitar. E aqui, olha, não é linguagem simbólica, é nem oculta, nem figurativa. É Jesus dizendo que tem que ser dito e ao pé da letra. O que ele disse aqui, ele disse mesmo claro, objetivo, alto e direto. Em verdade vos digo, o que fizerem a um desses irmãos mais pequeninos, frágeis e desprotegidos, foi a mim que o fizeram. Ele é a criança miserável, o faminto das ruas, o sem teto, os doentes, o presidiário e todo e qualquer gesto de solidariedade, de ajuda, de socorro humano,
em favor de um desses sofredores é um beijo dado nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na obra de Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível, é um livro em que ela vai relatando seus desdobramentos, suas visões, né? Então lá um capítulo que ela dedica inteiramente a Frédéric Chopin, ilustre pianista, compositor, por ela ter vivido com vínculos antigos com ele do passado. Ele que nos tempos do Império Romano foi o grande poeta Ovídio, e que depois voltou na Renascença como grande pintor Rafael Sanzio, ao lado de Michelangelo e de Leonardo da Vinci. Uau, o cara é... Bom, Ivone pergunta para ele assim, quais são seus projetos agora? Ele responde que estava estudando lá no plano espiritual medicina psíquica, para poder voltar bem aqui no Brasil. Então ela faz ainda mais uma pergunta, se prepara então para algum tipo de mediunidade de cura? E Frédéric Chopin responde, minha querida irmã, hoje meu maior desejo, minha maior vontade, meu maior interesse é poder servir as crianças pobres e miseráveis, as quais eu nunca protegi, as quais eu nunca fiz nada de valor algum. Então eu quero voltar por elas. Nas encarnações anteriores, como artista e amante das artes, apenas servi aos senhores do poder temporário e passageiro. Quero agora, assim como Jesus, me dedicar a proteger, a servir a infância pobre e miserável, os corações desalentados, aos que choram e se afligem. Lucas capítulo 2, versículo 12. E eis que eu vos dou um sinal. Encontrareis uma criança envolta em panos e deitado em um coxo de animal. Uau! A Casa Perseverança é a nossa melhor representação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E vem no Natal nos dar a oportunidade de algo bom fazer pela infância miserável, daquelas famílias lá do sertão nordestino que lutam bravamente por suas vidas. Os amigos do bem simbolizam a fraternidade em nossas mãos. Não existe Jesus Cristo sem caridade. Não existe Jesus Cristo sem fraternidade. Não existe Jesus Cristo sem doação ao próximo. E aqui não é apenas doar um pedaço de pão. Não é doar do que sobrou ou daquilo que nos é supérfluo. É doar para valer, é doar conscientemente, de estar fazendo o seu melhor, o seu máximo, sem ficar fazendo conta disso ou daquilo. Jesus não fez conta porque ele nasceu e foi acolhido em trapos e colocado num coxo. Porque é assim que Jesus Cristo espera dos corações renovados, que doem de si mesmo. O Natal do Cristo é um Natal compartilhado, é um Natal generoso, pleno de fraternidade. Olha, nós somos aqui, nesse contexto de perseverança, alguns milhares entre trabalhadores e frequentadores. Se espera de cada um que faça o seu máximo, o seu melhor, doe tudo do seu coração, para que possamos ser dignos de honrar nossa mãe Guiomar, nossa irmã e nossa amiga Alcione, que tudo fazem pela dor, para diminuir a dor e a aflição dos corações nesse mundo. Porque o Natal no Perseverança é, antes de tudo, o resgate do espírito cristão, socorrer a infância pobre e miserável, dando uma trégua, um alívio, uma alegria. Nós estamos dizendo para vocês que Jesus nasceu naquelas circunstâncias, ali está a mensagem. O que fará uma casa cristã nessa época do Natal, se não se movimentar, fazendo o seu melhor, o seu máximo pela infância pobre e miserável? Assim, primeiro, antes de celebrarmos em nossas mesas, com nossas famílias e amigos, ou mesmo junto de ninguém, né, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, poderíamos, ou deveríamos, tomar nossas consciências e agradecer a Deus assim: meu Deus e meu Pai, nesse ano eu primeiro vivi tudo o que podia, que era do meu alcance, fiz tudo para poder salvar, fiz tudo para poder ajudar, me movimentei, me doei, fiz de tudo para poder trazer alguma alegria a uma criança
pobre e miserável, dessas aqui que a casa da perseverança se movimenta. Eu dei tudo de mim, meu Senhor. Vamos nos lembrar aqui de uma mensagem que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. Olha, esse Allan Kardec é fenomenal. É um negócio, o que ele colocou ali. Então a mensagem vai dizer assim: ó meus irmãos, compreendei quão deliciosos são as impressões quando se vê renascer a alegria onde antes havia só desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide ao encontro da miséria, ide, meus bem-amados, lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestir, quando dar um alimento a um desses pequeninos, lembrai que é a mim que o fazeis. Vamos colocar nossas moedas, nossas doações nas meias vazias. E assim então, aquela estrela de Belém passará no céu da casa do nosso coração, anunciando: nessa noite nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, dentro de você, meu irmão. Para todos vocês, um Feliz Natal. Ave Cristo.